Opa! Opa, beleza? Tudo bom aí, pessoal? Cá estamos nós para mais uma conversa, mais uma troca de ideias, mais um bater-papo, mais um falatório. Fala, Zezé! Hoje é quinta-feira, dia 24 de março. Opa, já estamos no outono 2022 e hoje eu vou falar com um cara muito especial, um jornalista top, Gustavo Vitorino. Primeiramente, antes de chamar ele, fala Fernandinha, eu vou grudar aqui no comentário só para o pessoal que está passando aqui na Avenida Instagram, falatório com... Isso que eu estou grudando aqui é para o pessoal que está ao vivo, só que vai ver, tá? Quem vai ver depois no IGTV, quem está vendo no YouTube, não vai enxergar isso aqui. Isso é uma mágica só para o pessoal aqui. Falatório com Gustavo Vitorino. Segue com letra minúscula, não tem problema. Gustavo Vitorino. Todo mundo já conhece, boa tarde, jornalista, né? Publiquei. Daí eu aperto em cima. Parei para fixar. Assim, leva um ano para fazer isso. Tá. Ah, não. Parei. Aí, agora. Fixei, né? Fixei, Fernandinha. Fixei. Pessoal que tá entrando agora, que eu tô vendo aqui, que tá entrando, pode entrar, pode sair. Eu sempre gosto de repetir que isso aqui vai ficar gravado para todo o sempre, ad eternum no IGTV, mas principalmente num canalzinho bem humilde que eu tenho no YouTube, que eu tô trabalhando nele. Pô, aumentei, tô com um pouquinho mais de seguidores agora, pouquinho, está aumentando. A ideia é eu conseguir chegar no número X que eu possa fazer essas lives que eu tô fazendo aqui direto lá no YouTube, que tem mais qualidade, mais recursos. Tá? Então quem puder entrar lá, assistir, se não assistir, assiste aqui, mas depois vai lá, só se inscreve para aumentar o número de seguidores. Eu vou chamar, deixa eu ver se o Gustavo já vai estar aí. Cadê? Deixa eu ver. Gustavo ainda não tá. Gustavo, o cara tá no corre. Ele tem mais uma live depois de falar comigo aqui. Acredita nisso? Ele tem mais uma live. Gustavo não dorme. Tá sempre de vigia. Dorme com o olho aberto. Eu acho, Gustavo. Vasconcelos Márcia. Ó, a patroa tá aí, Zé. Que bacana, hein? Deixa eu ver se ele tá entrando. Deixa eu ver se entrou. Ainda não. Beleza. Como é que tá aí? Como é que tá o som, Zezé? Você está tudo bem aí? É coisa horrível ficar com isso aqui. Tarde hoje, né? Primeira vez que eu tô fazendo isso às 22h30. Gustavo, não entrou. Produção, traz pra mim uma comidinha. Pode trazer pra mim? Não? Tá. Produção. Tá bom? Bom, o Zé disse que tá bom. É o que me basta. Deixa eu ver. Gustavo. Ainda não tá aqui. Alô, Gustavo, se estiver me ouvindo. Deixa eu ver, já são 10h30? São 10h30, não? O Gustavo, ele ficou de entrar às 10h30. Quem é que entrou? Rejane Pedroso. Fala, Rejane. Fala, Yara. Pô, que monte de coraçãozinho. Quem é que tá mandando esse monte de coraçãozinho? Boa noite. Manda mais coração. Zé, manda coração pra mim. 10h31. Tá, deixa eu ver se ele tá aqui. Às vezes dá esse negócio aqui de fazer no Instagram, esse é o problema. A gente fica meio perdido assim. Eu
Olha aí, é tu que tá mandando. Grande, Fernandinha. Fala, Ninja. Ninjitsu. Getúlio. Dimer. Vai estar comigo aqui também. Vamos bater um papo aqui, nós. Né, Getúlio? Tomar esse suquinho. Batizado. Quinta-feira. Deixa eu ver. Outra vez eu fui fazer com o Bibo tava me esperando lá no Whats. Ele achou que ia mandar um link pra ele. Espero que o... Eu vou ir ver se o Gustavo tá falando alguma coisa ali. Peraí, deixa eu ver lá. Vai mandando coraçãozinho, vou ver se o Gustavo tá me esperando no Whats. Consegui voltar. Para impulsionar a live. É isso aí. Quanto mais coração, beijinho, coração, o que tiver aí de coisinha, manda aí. Tô no Instagram, mas não recebi nada. Ué? Peraí que tá dando um problema. Que lance. Estamos com probleminhas técnicos. É. Vamos ver. Peraí. Mas vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo. Até o Inter ganhou ontem, né? Até o Inter ganhou ontem. Vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui. Essa parte é tensa. Essa parte é tensa. Pergunta para ele se o 7 de setembro foi divisor de águas no Brasil e se perdemos a esperança. Vou perguntar. Vou perguntar. Olha quem entrou aí, Zé. Olha quem entrou. Deixa eu falar de novo lá com ele, vamos ver. Agora tá aí. Tá, te vi, Gustavo. Agora vou te chamar. Vou te chamar, para aí. Entrar ao vivo. Te mandei o convite, Gustavo. Agora tu tem que só aceitar aí, pegar o elevador e subir. O convite eu te mandei. Vamos ver aí, ver se tu recebeu. Convidado, tá? Aí, Gustavo. Tem que desvirar a câmera aqui agora, peraí. Tá tranquilo. Bom, Aí. acendeu uma luz aqui para melhorar. Tá Tudo aí. bem? Pô, tá excelente, cara. Tá excelente, tá? Tu Tô tá me meio ouvindo? atrapalhado aqui, porque eu não faço muita live por Instagram, cara. Eu não sei mexer nesse negócio aqui. Isso aqui é muito rudimentar, é muito primário ainda, por isso que eu tô Tô meio, pedindo. Eu tô pedindo pro. tô meio atrapalhadão. Normalmente eu faço pelo Zoom, né? Que é uma plataforma específica para isso, coisa e tal. Não, Aqui eu tô meio atrapalhado, tô pegando o jeitão ainda. Mas e aí, meu irmão? Diga lá. Pô, antes de mais nada, deixa eu te agradecer, né? Tá, Ah, essa honra é toda minha. deferência, a gentileza de tu tá topou bater esse papo comigo. A essa hora, né? Imagino que tu tava na lida intensa o dia inteiro. Teu dia Sim, sim. deve começar muito cedo, né? Tu tem uma live depois dessa aqui ainda? Tem. Eu tenho uma às 11h30, eu vou entrar com a rapaziada lá, os estudantes da Califórnia, que vem me convidando já faz algum tempo e eu estava sem conseguir atendê-los, rapaz. Aí conversei com eles, eles me pediram, mas quem sabe, quinta-feira, coisa e tal, porque 11h30 aqui, lá na Califórnia, é 7h30 da noite, é um horário bom para eles. Tá certo. Então eu vou entrar com eles. É um grupo, é mais ou menos uns 60 estudantes brasileiros, e tem mais uns 15, 20 americanos que são interessados no Brasil, na política do Brasil, na economia, no que acontece por aqui. Então eles me convidaram, eu digo, não, eu vou participar sim, coisa e tal. Acho que vou conversar com o pessoal, até para que eu tenha informação também, para saber o que está acontecendo lá na Califórnia, né? Como é que anda lá a situação, as notícias que a gente tem daquele governador lá que é meio pirado da cabeça, coisa e tal. Mais inspirado Enfim, aqui que a galera daqui, mas porque o negócio aqui tá puxado, né? Eu fico imaginando assim, tem um cara que passa o dia inteiro nessa lida aí, tratando
de política. Tu já está nessa Claro. militância do jornalismo e da política há muito tempo, mas eu imagino que esse seja o momento mais tenso, mais virulento, mais violento. E tu é um cara que tá se expondo muito, tu é um cara de posicionamento, e eu imagino que tu deva sofrer patrulha, tu deve ter hater. Eu fico imaginando tu chegando agora em casa, tu chega tranquilo, tu consegue ficar frio ou tu vai meter uns Rivotril, tu mete um vinho? Como é que é, como é que é isso? Esse dia a dia com esse troço super tóxico que a política se tornou. Como é que funciona para ti isso? Não, assim, ó, meu dia de segunda a sexta é bem regrado. Eu tenho de manhã, eu acordo por volta de 5h30, coisa e tal, aí tomo meu banho, faço um café, e aí entro na Rádio Pampa até às 11 da manhã, em home office, né? Depois eu saio 11 da manhã, aí dou uma olhada, mensagem, dou uma checada que tem que ver, faço alguma coisa em casa para comer, ou saio, almoço na rua. À tarde eu sou advogado, cuido do escritório, dos processos, enfim. Volto para Pampa, faço a Rádio Pampa lá depois do final da tarde, 6 horas eu estou lá, faço até às 7. Saio de uma porta, entro na outra porta, entro na TV, faço a TV até 9 da noite, porque, para quem não sabe, o programa termina por volta de 8h30, mas depois tem mais 20, 25 minutos pela internet. Eu Então eu sei. fico até 9 horas. Saio às 9 do programa, passo na rádio, faço mais um comentário de 3 minutos. 9h15, por aí, 9h20 eu estou saindo de lá, chego em casa antes das 10. Mas eu nunca paro de trabalhar, porque normalmente eu chego em casa tem alguma coisa aqui na mesa para algum despacho, algum processo para dar uma olhada, enfim. Eu faço live praticamente quase que todos os dias, então eu tenho tido um contato muito bom assim com muitas pessoas, descoberto muita coisa, visto muita coisa. Dia desses fiz uma live às 4 da manhã, que seria aproximadamente 7 da manhã lá na Itália, com um pessoal, estudantes de direito brasileiros que também estudam direito na Itália. A Itália tem algumas das melhores universidades de direito da Europa. Aliás, a origem do nosso direito é o direito italiano, né, o direito embrionário. Então rapaziada pediu, vamos, sem problemas, faça, fiz com ele e tal. Eu pensei que tu estava só na parte de jornalismo, não pensei que tu tivesse tempo para advocar também, porque, cara, tu é hoje top 20, 25 em termos de influenciadores, teus vídeos, eles viralizam direto, né? Certo. E hoje a comunicação hoje ela não é mais uma via de mão única, né? Ela tem esse lance das pessoas também entrarem em contato contigo. Tu não, tu é processado em alguma, tu tem processos contra ti, não? Ixi, ixi. É uma beleza o que me processam. Tem processo até fora do estado. Tem um processo, por exemplo, o Felipe Neto está me processando, mas está me processando lá no Rio de Janeiro, né? O fato foi aqui, a TV aqui. Felipe, O Felipe Neto tá me processando. Eu estou me defendendo, né? Estou me defendendo, arguindo que as coisas que eu falo e que eu digo encontram um fundamento nos fatos, né? No cotidiano, enfim. Em todos os meus processos eu faço as defesas assim. por que que Mas ele eu tá acho que te, por que que ele tá te, dá para saber por que ele tá te processando? Por que que ele tá ah, te eu, processando? eu usei uma palavra meia forte lá no Atualidades Pampa. Usa E um sinônimo para nós. usei uma palavra forte e depois até me desculpei, né? No outro programa pedi desculpa, disse, eu forcei a barra, usei uma palavra aqui, de repente que não foi muito legal, coisa e tal, pedi desculpas, coisa e tal. Mas ele não aceitou, ele quer grana, tanto que não teve ação penal, nada, foi só uma ação civil em busca de dinheiro. Só quer dinheiro, Agora, né? falando no Felipe Neto, né? O PT, talvez uma das últimas fichas do PT seja essa aposta nesse público que começa a votar agora, né? No público de 16 anos para cima, que o Felipe Neto é rei, né? Esse cara tem em torno de 40 milhões de Mais seguidores. ou menos. Mais ou menos, viu? A gente, Você a sabe gente, que a gente precisa do Whindersson do outro lado. O Whindersson também. O Whindersson acho que é mais de direita, ele precisava também começar. Mas não, o eu acho Felipe. assim, o Cláudio, eu acho que hoje nós estamos formando muito mal os nossos jovens. É só olhar quem eles seguem, quem são os ídolos, para ver que nós estamos formando muito mal os nossos jovens.
Nossos jovens hoje acompanham lacradores, dão opinião sobre tudo que é assunto, sobre nada, coisa nenhuma, dizem muita bobagem, esmagadora maioria dos bobagens fala de assuntos que não conhece. Isso é uma realidade que nós temos hoje. A nossa juventude tá muito mal conduzida, viu? A gente está deixando um país, a gente está deixando um país com um futuro muito incerto na mão dessa garotada. Porque a gente sabe, é muito fácil vender o paraíso para a garotada. O pensamento esquerdo, o pensamento comunista, socialista, ele vende o paraíso, ele vende a ilusão. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que eles vendem o paraíso e entregam o inferno. É só olhar os países socialistas, comunistas que nós temos no mundo. Mas Agora, tem na prática funcionou essa ramificação, essa entrada do PT e da esquerda. Eu vou usar PT como sinônimo de esquerda, porque eu acho que é o pai de todos, o resto é essa entrada dentro da cultura, das universidades e das escolas, né, os professores ideológicos que tomaram conta, eles fizeram um serviço muito bom em se tratando dessa de conduzir eu essa sou galera que empolgado. vem vindo, especificamente desse grupo que eu te falei aí, que vai votar agora. Não, Cláudio, vamos deixar bem claro. Quem leu Karl Marx, quem leu Karl Marx sabe o que eu estou falando. Quem leu os Fabianos, por exemplo, sabem do que eu estou falando. Os socialistas fabianos. A ideia é conquistar um país sem dar um tiro, conquistar pela mente dos jovens. Você vende a imbecilidade para os jovens, ensina os jovens a imbecilidade e eles se tornam dependentes do Estado. Você fala com algum jovem hoje, o que ele quer hoje é justiça social, é consertar o mundo, mas não arruma o quarto dele, entendeu? Ah, mas as crianças, os jovens do Brasil vão construir. Os jovens hoje não sabem nem se são menino ou menina, vão querer consertar o país. A gente está muito mal. Faltam empreendedores, falta um fundamento mais significativo para se passar a esses jovens os verdadeiros valores de meritocracia, enfim. Então, é muito difícil hoje você meter na cabeça de um jovem, porque você não consegue conversar com o jovem. E existe aquela regra básica que é nenhuma mensagem, o limite da mensagem é a capacidade de compreensão do receptor. Não adianta você passar uma mensagem que não é compreendida. O jovem hoje acha que vai consertar o mundo, acha que todos são iguais e consegue. E não é assim, a gente sabe que não é assim. O mundo é feito de nuances, tem cantos sombrios, o mundo é feito de meritocracia, mas o socialismo, o comunismo, ele perverte isso, né? Ele passa a trabalhar a coisa de uma forma diferenciada, e a forma diferenciada é criação de privilégios, o Estado pai que paga tudo, que faz tudo, mantém todo mundo numa miséria, mantém todo mundo mal, mas mantém todo mundo. Então, esse é o erro, né? Você não cresce num regime socialista. Mas sei, não, mas tudo bem, mas na busca de soluções, por exemplo, assim, de tentativas de achar como que a gente sai, foi o que eu coloquei até no videozinho que eu fiz chamado, como é que a gente sai dessa engrenha, o que é possível fazer. E, por exemplo, nesse caso dos jovens, a esquerda fez esse trabalho muito bem, que foi se intrometer na educação e aos poucos veio ganhando eles, né? Então, como rebater isso, como combater isso? Isso é uma galera toda que vem votar agora, né? E aí começou um trabalho intenso. Parece que o PT ele se resumiu agora, ele está focando, né, pelo que eu tenho visto, assim, nessa galera, na juventude, e focando, parece, no MST de novo, né? O Lula, eles começaram a fazer bonezinho fashion, e eles se resumiram, parece que é isso. Tu acha que o Lula, hoje eu estava ouvindo que existe uma forte possibilidade do Lula ter desistido aí de concorrer? Não, isso é lenda. O Lula não vai desistir, não. Ele não vai sair na rua, né? Porque tem medo de apanhar. O Lula não atravessa o aeroporto. Esses institutos de pesquisa aí, todo mundo sabe, são patrocinados hoje. Essas pesquisas são pagas por instituições financeiras, bancos de investimento, Bancos? e perderam a teta, né? E esses bancos de investimentos estão pagando. Eu até tenho dito para as pessoas que me acompanham, eu digo, olha, presta atenção quem é que está pagando essas pesquisas. Se você botar o seu dinheiro lá, não reclama, viu? Não reclama. Você botaria o seu dinheiro numa corretora ou num banco de investimento que patrocina essas pesquisas, que são completamente longe da realidade.
As pesquisas não têm muita Mas, conexão com a realidade. mas, Vitorino, isso faz parte, na minha opinião, e gostaria de ouvir se tu acha isso ou não, de uma estratégia do nonsense. É tirar o senso das pessoas, tirar o chão das pessoas, desestabilizar as pessoas com medidas e ações que fogem à lógica, né? O lance das pesquisas é mas retrocedendo, e tu foi um dos caras que falou literalmente uma coisa que eu acho que está na cara de todo mundo e muitos analistas não falam, que foi essa sequência de nonsense que levaram o Lula da cadeia para essa condição de candidato a presidente. Primeiro, o cara foi solto, mudando o entendimento da prisão em segunda instância. O que é uma loucura. Tu que é advogado vai saber, vai poder me explicar bem melhor. Tu não muda o entendimento. Isso era uma ansiedade, um desejo do Brasil de muito tempo, que era tu poder punir poderosos. Então a prisão a partir de segunda instância era, inclusive, uma reivindicação da esquerda antiga lá, né? Então os caras mudaram primeiro esse entendimento, o que não teve senso nenhum, mas não bastava mudar, tirar ele da cadeia, tinha que torná-lo elegível. Daí o que os caras fizeram, segundo o nonsense, e esse talvez o maior absurdo, ele precisava ser descondenado. E ele foi descondenado pelo lance da localização geográfica do fórum. Competência, né? Territorial, competência de fórum, competência territorial. O que cara, aconteceu é nonsense. Fala. Não dá para a gente hoje falar em justiça no Brasil, né? A justiça foi destruída. O Joaquim Barbosa disse algum tempo atrás, na cara do Gilmar Mendes, você vai destruir a justiça do Brasil. E aí os novos ministros que chegaram ajudaram o Gilmar Mendes a fazer isso. A justiça foi destruída hoje. Hoje nós temos balcões ideológicos atuando, e o STF é o maior símbolo disso. E esse tipo de coisa escorreu para os tribunais dos estados e chegou até a primeira instância. A gente vê verdadeiras barbaridades na primeira instância. Aí você vai ver as publicações, Facebook de juiz ou de juíza, tá lá defendendo Lula livre, pautas incidentais e essas coisas. É um absurdo um magistrado fazer uma coisa dessa, mas não, estamos substituindo os magistrados, não é nem os juízes, estamos substituindo os magistrados por militantes, né? E aí está ficando cada vez mais difícil. E quando você, por exemplo, quer saber como mudar isso, pelo voto. Pelo voto. Existe uma outra forma, mas eu sou contra mudar pela força. Essa coisa de mandar o cabo em um soldado lá e fechar o STF, eu sou contra isso. O STF é uma instituição sagrada, constitucional, que precisa ser respeitada. Quem não é digno, quem não está sendo digno de conduzir o STF são as pessoas que estão lá. Não são pessoas preparadas, são ideólogos de esquerda, na sua grande maioria, que estão deformando o conceito de justiça no Brasil. E isso chega nos tribunais regionais, chega na primeira instância. Aqui a gente tem coisas aqui que você não faz ideia. Eles têm feito... Cascata, né? Vem lá de cima e aí se espalha. É aquela coisa, é o tipo do pai que não quer que o filho beba e chega em casa, toma um copo de uísque na frente das crianças vendo televisão. Não é legal, né? Então, assim, existem algumas coisas que precisam ser separadas. Justiça, tribunais, tudo isso é constitucional, é legal, precisa existir porque é a pacificação social. Mas temos que ver as pessoas que estão ocupando esses cargos, né? A coisa fugiu ao controle, você não tem... Está desigual. O Brasil hoje tem refugiado político, tem jornalista preso, jornalista torturado, jornalista perseguido. Tem canais do YouTube desmonetizados, tem banidos. E aí você vai ver tudo do mesmo lado, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, vindo nessa sequência aí, o cara foi tornado elegível, aí começa a dar essas pesquisas malucas que dão o cara em primeiro lugar e ele não pode sair na rua, e aí não aceitam a urna auditável. Isso que eu queria dizer, porque eu ouvi tu dizendo uma coisa que era... Porque a gente quer ouvir os nossos analistas políticos, tu fica desesperado, daí tu vai ouvir os teus preferidos e tu quer ouvir eles dizerem. E tu foi um dos poucos que disse com todas as letras, porra, tá aí traçado o golpe, né? Se os caras não querem com tanta veemência, sem justificativa nenhuma, a urna auditável, inclusive com ministros do STF mentindo que seria voto
que tu ia ter que sair com um papelzinho, ou seja, tá na cara que isso é uma mentira e é a preparação para um golpe. Como é que tu acha? Tu acha que esse acompanhamento, porque aí, segundo o Bolsonaro, vai haver um acompanhamento do exército, enfim, eles vão. Mas, pô, eles não podem dormir, não vai dormir com o programador e não sei o que. Tu acredita? Porque o PT está acuado. O PT está acuado, ele não tem para onde fugir. A gente sabe que o cara acuado, quando tu não dá uma rota de fuga, ele vai cometer. E o PT já deu mostras que ele faz o que tiver que fazer. Tu acha que a urna vai ser confiável? Tu acha que esse acompanhamento das Forças Armadas vai nos salvar da Não, fraude? não, não. Eu acho que o único adversário do Bolsonaro na eleição de outubro é a fraude. É o único adversário do Bolsonaro. Não, não tem outro adversário. O único aliado. O único aliado. Essas pesquisas fazem parte de um processo, de um mecanismo de condicionamento, né, para tentar dar credibilidade. De onde vai vir a fraude? Eu não sei. Não sei. O que eu sei é que as mesmas pessoas que soltaram o Lula são as que vão contar os votos, né? Então fica complicado você fechar os olhos para um sistema eleitoral que só existe no Butão e em Bangladesh, que são os dois únicos países do mundo, junto com o Brasil, que usam a urna eletrônica sem o voto impresso. Porque o voto impresso permite a recontagem, permite você checar uma porção de coisas. O voto impresso, você vota, aperta, sai um papelzinho pequeno, assim, como se fosse aquela comprovação de voto, você checa ali se foi as pessoas que você votaram realmente, dobra, vai na frente do presidente da mesa e coloca numa urna como era antigamente. O voto eletrônico está computado, mas o voto papel está ali. O que eles não querem é que exista esse voto papel para você conferir, para você contar. Porque o que acontece? Ah, mas a urna não é ligada, a urna não sei o que, a totalização. Para com isso, é um queijo suíço. Fizeram num ambiente monitorado, lá o TSE fez um teste num ambiente monitorado, e 5 profissionais lá furaram o sistema. Teve um que chegou a entrar até no painel da urna eletrônica. O exército não participou, o exército disse, não vamos participar nessas condições, não, a gente quer as condições e que elas serão utilizadas, não as condições em ambiente controlado. E mesmo no ambiente controlado tiveram 5 incidentes, 5 furaram o sistema. Aí tentaram esconder que os hackers já tinham invadido o TSE. Tentaram esconder, era um inquérito secreto, que não era secreto, estava aberto, o Bolsonaro revelou. Aí querem agora processar o Bolsonaro porque falou a verdade, imaginem. Revelou que o TSE tinha sido invadido, sim. Mas como é que nós vamos votar? Como é que nós vamos mudar através do voto, então? Como é que a gente muda essa engrenha através do voto, então? O primeiro passo é a gente, hoje, a única alternativa que a gente tem nesse primeiro momento é rezar para que o Serviço de Inteligência do Exército, das Forças Armadas, entre dentro do TSE e acompanhe de perto, tanto a votação quanto a totalização. Mas o sistema é complexo. A gente tem que entender que o TSE vai fraudar. Não é o TSE fraudar, é alguém entrar e fraudar. Esse é o perigo. Já entraram antes. Um sistema igual. Um garoto de 21 anos, português, que inclusive está condenado a 6 anos de cadeia lá em Portugal, entrou, ficou lá dentro e se divertiu lá dentro. Ficou 6 meses lá dentro. E o TSE tentou esconder. Esse é que é o problema, Cláudio. Se vocês chegam e dizem, olha, tivemos um problema, invadiram, já identificamos, a pessoa está preso, tá bom. Mas não tentar esconder. Quando você tenta esconder, você confessa de que ou você é incompetente ou você tem má fé. Nos dois casos, a nossa eleição fica sob suspeita. Mas não existe pesquisa melhor, viu, Cláudio, que as ruas. O Lula não consegue atravessar do aeroporto. Não, essa tá tranquila. Tu sabe, deixa eu te contar, hoje de manhã eu acordo também cedo e estava aqui, começo já a me informar e tudo mais, e de repente caiu para mim uma live do Lula, em Minas Gerais, numa rádio. Nós dois aqui, que a gente quase não avisou para ninguém, enfim, a gente tem 63 pessoas agora aqui. A live do Lula no canal do PT tinha eu e mais três pessoas aos 40 e poucos minutos de live.
Eu, 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 eu printei isso aqui. Tinha eu e mais duas ou três pessoas, de verdade. Não estou mentindo, está printado aqui. Ou seja, óbvio, e ele sabe disso e todo mundo sabe, mas apesar de saber tudo isso, ele é um cara, porque normalmente o político em ano eleitoral, ele dá uma abrandada, né, Gustavo? Ele tenta ficar mais palatável, ele dá um jeitinho de ficar. Porra, e o Lula parece que tá afim de escancarar, cara. O Lula ele está falando que vai regular as mídias, ou seja, ele vai censurar. Ele está falando que vai dar poder, que vai empoderar o MST e o MTST. Ele vai poder. Ele está ameaçando empresários aí de fora ou de onde quer que seja que queiram eventualmente comprar estatais, enfim. Ele está dizendo não façam isso. Ou seja, ele está com um discurso muito forte, de muito ódio e mostrando o que ele vai estar pretendendo, o controle que ele quer exercer. Isso passa para mim uma coisa, pô, esse cara sabe alguma coisa, ele está com alguma coisa lá pelas costas dele, garantindo ele, que a gente não sabe. E ele não é, porque é o mundo inteiro que está sendo reconfigurado, né, Vitorino? O mundo está sendo reconfigurado. Há uma batalha de dois grupos, de duas frentes, no mínimo, eu imagino, e é no mundo inteiro. Tem seus representantes aqui desse globalismo, né? O Lula me parece ser o representante desse globalismo aqui, que de alguma maneira ele está imaginando que a coisa está garantida, porque para o cara aí fazer esse enfrentamento, né? Fingir que todo mundo é burro com essas pesquisas de mentira. Uma pessoa que não pode ir no pátio da casa dele que vai levar ovo, tem alguma coisa muito estranha conduzindo isso, né? Eu acho que o Lula, teve um telespectador nosso aqui agora que está nos assistindo, que colocou uma frase muito boa. Ele disse, quer ferrar com o Lula, é só deixar ele falar. E é verdade, ele diz muita bobagem, ele viaja na maionese, e ele acha que aquele discurso vazio de 20 anos atrás, aquela bobagem, Os caras não evoluíram. companheiro, porque eu vou tirar a pobreza, eu vou tirar milhões da pobreza. Tirou milhões da pobreza mesmo, botou no bolso, né? Então, aquele papo dele, o papo aranha dele, não cola mais. As pessoas não se iludem. As pessoas querem resultados, as pessoas querem ver o que está acontecendo. Eu fico imaginando o que seria do nosso país, isso aqui me apavora, o que seria do nosso país durante essa maldita pandemia e agora essa guerra lá, forçando o preço do petróleo, se a gente tivesse na mão da esquerda. Amigo, a gente estaria comendo papelão, jornal, e eles iam jogar a culpa no mundo lá fora, né? Então eu dou graças a Deus a gente ter tido o Bolsonaro nessa hora tão difícil, porque ninguém se perguntou de onde o Bolsonaro tirou tanto dinheiro, né? Ele gastou, foram mais de 240 bilhões de reais entre auxílio emergencial, compra de vacina, repasse aos estados, compra de material, montagem de hospitais, enfim. Aí ninguém se pergunta de onde saiu isso, né? E todo mundo sabe, saiu porque ele fechou as torneiras, acabou a farra das empreiteiras, a farra das ONGs, a farra da Lei Rouanet, esses artistas em tudo magoadinho, aí sempre falta de dinheiro. Acabou os milhões que cavam por aí. Só a Globo, por exemplo, tinha quase 1 bilhão por ano em patrocínios diretos e indiretos. Era alguma coisa em torno de 600, 500, 600 patrocínio direto. Depois o resto era Petrobras no vôlei, na Fórmula 1, Banco do Brasil no vôlei, Caixa Econômica Federal no basquete. Tinha, Era uma farra. tinha, Era que uma farra. ser, tinha que ser um maluco, né, cara, para enfrentar isso aí, porque o cara peitou interesses assim absurdos, né, o Vitorino? Você A, a, pode ter certeza de uma coisa, Cláudio. Quem odeia o Bolsonaro, das duas, uma. Ou é um retardado doutrinado, e isso se aplica aos jovens, e aí eu tenho muito mais pena deles do que qualquer tipo de aversão, ou então é um boboca que perdeu uma boquinha, né? Porque tem muita gente, a maioria dessa turma aí perdeu boquinha. Ele tirou esses bilhões de reais da corrupção. E ainda fechamos, olha bem, fechamos o ano com um déficit de 35 bilhões. O país foi entregue para o Bolsonaro com um déficit anual de 160 bilhões. No meio de tudo isso, ele arrumou esse dinheiro e ainda fechou com um déficit de apenas 35 bilhões. E disse que a intenção é zerar até o fim de 2022.
Imagina se o país todo tivesse fazendo uma frente para o mesmo lado, né, cara? Que Aí teria que seria? ter O que seria isso aí? O que seria o teria país? que ter- temos que ter cortes não ideológicas, né? Começar pelas cortes superiores, porque hoje quem governa o país é o Poder Judiciário. Tá, mas A aí esquerda. o que que a gente faz com isso? Isso que eu queria ver, saber de ti, com esse teu cabedal de conhecimento, porque essa relação promíscua entre Senado, acadelado, né? Senado e STF, cara, quando é que surgiu? Porque é tão imbecil, é tão infantil saber que esses caras que têm processos que são julgados por esses caras jamais vão poder ir contra, colocar esses caras aqui na vala do impeachment aqui. Então é tão banal isso. Isso surgiu em 88 na Constituição. Gostaria de saber quem é que estava em volta disso? Quem é que aceitou uma coisa dessas? Não, não é aceitável isso, Vitorino. Assim como não é aceitável a maneira como são escolhidos os membros da mais alta corte de um país. Quando aconteceu isso? Vamos ser realistas, o Cláudio. O que a gente tem hoje no cenário político é o seguinte: até 3 anos atrás, até o evento Bolsonaro, você ser de direita conservador, você era um monstro, né? Você era um regime militar, monstros, assassinos, fascistas, porque a esquerda ela é especialista em atribuir a outrem aquilo que ela faz. Então não existe nada mais totalitário do que a esquerda, e os exemplos estão aí mundo afora. Né? Olha o que fizeram com a Venezuela, olha o que estão fazendo com a Argentina, vão fazer com o Chile, os chilenos já estão se preparando, fizeram com Cuba, olha o que acontece com Cuba. Cuba é uma gigantesca favela boiando no Mar do Caribe. No entanto, os líderes comunistas lá são todos milionários, cada um tem sua pequena ilhazinha, né? Alguns criam golfinhos para os netos brincar, mas aí são os generais, os donos da riqueza do país. É isso que querem fazer no Brasil. A esquerda quer se adonar do país. O Brasil é um país rico, muito rico. Eles querem se adonar do país para fracionar o país e entregar nas mãos de uma ideologia que é assassina, que é criminosa. Pô, tentaram matar o Bolsonaro na campanha. Sim, Aí, quando pareceu que o cara ia ganhar, quando tiveram certeza que. aí vem o Bolsonaro e mostra que ser de direita e conservador não é nada daquilo que disseram. Nada daquilo que disseram. Ah, porque o direito conservador é totalitário, uma ditadura no Brasil. Gente, ditadores são os esquerdistas. Dá uma olhada. A ditadura de toga que a gente vive hoje, tudo de esquerda. E o Bolsonaro, em momento algum, promulgou qualquer lei totalitária no Brasil. E, no entanto, diariamente é alvo de ataque, 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 ataque. Então, assim, eles estão fazendo aquilo que acusaram o Bolsonaro que o Bolsonaro iria fazer. Aí você vê, por exemplo, mas o preço da carne, o preço da gasolina, o preço não sei o que. Sim, subiu, nós tivemos um impacto, concordo. Mas dá uma olhada, por exemplo, faz um cálculo rápido. Veja o salário mínimo de 2004, segundo ano do governo Lula. Quantos litros de gasolina comprava? E veja hoje o salário mínimo, quantos litros de gasolina compra. Pega uma carne qualquer aí, uma maminha, que é bom de churrasco também. Pega a maminha, vê quanto custava o quilo da maminha em 2004, vê quanto você comprava com o seu salário mínimo. Vê quantos quilos de maminha você compra hoje com o seu salário mínimo. É esses cálculos que eu peço para as pessoas fazer. Quantos bujão de gás você comprava com o seu salário mínimo em 2004? Quantos você compra hoje? É isso que as pessoas têm que fazer. Mas a esquerda, ela não tem preocupação com a verdade, com o realismo. A esquerda vende a ilusão. Ela tem um discurso retórico. Aí tem os tal de antifas, antifascistas, os direitistas são fascistas. As pessoas nem sabem o que é ser fascista. Nem sabem. Você pergunta para um analfabeto desse, mas é fascista. O que é fascista? Você faz ideia do que é fascista? Como é que nasceu o fascismo? Quais são os princípios do fascismo? Não sabem. Então, assim, a esquerda tem uma tecla que ela bate, 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 bate. Aí cansa, ela muda de tecla, bate, 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 bate. Mas a falta de conteúdo é constrangedora. Então, as pessoas estão se dando conta disso. Aos poucos, as pessoas estão se dando conta de que não ser de direita, ser conservador, não é um monstro. Quer ver uma coisa? Criar a tal de comissão da verdade, aquela, para ver quantos mortos tinha o regime militar. Comissão da verdade.
escolhida pela esquerda. Era o professor da universidade não sei o quê, o professor do curso de não sei o quê, o sociólogo, o psicólogo, o paleontólogo, enfim. Juntaram um monte de gente, tá tudo esquerdista fanático. Aí começaram a apurar os nomes do aparecimento. Eles chegaram à conclusão de que, somando mortos e desaparecidos, a coisa ficou em torno de 330, 340 pessoas durante todo o regime militar. Amigo, esse é o número de pessoas que morrem em acidente de carro no feriadão do Carnaval no Brasil. E aí querem dizer que, o regime militar, não, o regime militar assassino foi da Argentina. Morreram mais de 100 mil pessoas. No Chile, mais de 300 mil pessoas. E esses foram regimes militares brutais. Até o do Paraguai. O Stroessner lá foi barra pesada. Aqui no Brasil, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho aos militares, e meus amigos, a grande maioria é militar, aliás, o Zuco, que é um irmãozão para mim, é militar também, mas os militares na Revolução foram bundões perto do que andaram fazendo por aí. Então, vamos parar com essa história de que ninguém gosta de regime militar, ninguém gosta de regime totalitário. Eu não gosto, mas na época a gente não tinha alternativa. O João Goulart estava tirando o Brasil para as mãos da China e de Cuba. O Brasil tinha tudo para virar um país comunista, ia virar um país comunista, que é o que está acontecendo agora, estão forçando a barra. Mas eu só conto essa história de o cabo e o soldado para fechar a STF e mandar um sargento para fechar o... Não, 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 não. Vamos derrotar com informação, com voto. Tem eleição em outubro, vamos eleger deputados conservadores, vamos eleger senadores conservadores, vamos eleger governadores conservadores e, claro, vamos reeleger Bolsonaro, porque ele é o último muro que a gente tem antes da arruaça que está do lado de lá do muro atropelar. Tá certo. Agora, o público, ele sofre essas narrativas, essa guerra de informação, né? Ele está com dificuldade de saber onde é que está a verdade, né? O público, eu acho que o público ele está exausto também pela quantidade de informações que ele recebe. Agora, pensando nisso que você está falando, sem dúvida nenhuma, o voto é fundamental para a gente começar uma mudança. Agora, o outro lado, que é um lado bandido, está no cômputo deles imaginar isso. Eles sabem que essa repetição de que é através do voto, é através do voto, é através do voto. Então, eu acho que eles têm já um certo antídoto para se garantir mesmo com o voto. Voto que, sem dúvida, ele tem que ser, a gente tem que escolher bem, mas não basta a gente tem que tentar potencializar o voto, não basta a gente votar no melhor, mas eu acho que a gente tem que impedir que aqueles piores sejam reeleitos. E de repente, em lugares distantes de nós. Por exemplo, como é que a porra do Renan Calheiros nunca sai de lá? Nunca sai de lá. E eu acho que hoje a gente tem um advento que pegou todos esses caras de surpresa, com as calças na mão, que foram as redes sociais, a internet. Pegou eles de surpresa, eles não acreditaram na rede, não dimensionaram o poder das redes. E as redes começaram a fazer uma grande mudança. Então eu acho que o nosso antídoto para o que está aí, para tudo, são as redes. É o poder de mobilização das redes, né? Eu diria que a informação, a notícia verdadeira, ela mudou de lugar, né? Hoje ninguém mais confia em Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, Correio Brasiliense, esses veículos degeneraram. Aqui mesmo, em Porto Alegre, a gente vê a Zero Hora virou um cadernão de variedades. Ninguém mais leva a sério Zero Hora, ninguém mais... Para você ter uma ideia, essa gente está tendo perda de 60% a 70% de assinantes. Então, chegam a fazer promoção aí, R$1 por mês, R$2 por mês de assinatura, de forma desesperada, só para dizer que tem tantos mil assinantes. Então, o processo de degeneração da mídia tradicional, ele foi desmascarado também pelo Bolsonaro. Quando ele mostrou o que acontecia, ou seja, como é que era a informação, o processo de condicionamento da imprensa, a gente viu que a coisa desabou. Vou dar um exemplo para você. Antes, a gente via uma notícia na internet e corria para os veículos para checar se era verdade. Hoje é o contrário. Hoje você vê uma notícia nesses veículos, aí você vai checar na internet se é verdade. E eles chegam a um absurdo
já de forma agonizante, né, de criar tais de agência de as check facts, Checagem. agências de checagem, que é uma vigarice sem tamanho. É uma vigarice sem tamanho. Essas agências de check facts é uma vigarice porque pertence aos próprios veículos. Dia desses eu tive um vídeo meu viralizado aí, chegou a quase 200 mil visualizações. É um vídeo que eu falava daquele teste que foi feito lá em Itajaí, envolvendo vacina e medicação. Enfim. Fizeram um teste lá, fizeram uma experiência, o SUS fez a experiência e apresentou num congresso, apresentou os números. E eu noticiei o fato. Noticiei o fato. Apareceu 10 dias depois, quando passou de trocentas mil visualizações o meu vídeo, apareceu lá nesse negócio uma agência dessa, Lupa, acho que foi a Lupa da Folha de São Paulo. Ah, porque essa informação, eles não disseram que era inverídica, eles disseram que a informação era incompleta, mas botam bem grande assim, né? Fato, verdadeiro ou falso? Aí botaram falso, e aí no texto vinha. A informação está completa e pode levar a uma interpretação, coisa e tal, tal. Então, eles não disseram que era, eles disseram que era falso, mas a notícia era verdadeira. Você sabe de onde eu tirei a notícia? Aliás, eu li a notícia lendo Folha de São Paulo. A notícia saiu da Folha de São Paulo e a agência de checagem deles disse que a notícia deles era mentira. É que hoje Amigo, tu é o cara que consegue, então mais pela dimensão que tem, pelo tá alcance muito que tu louco, tem, né? né? Tá Tá muito louco. muito louco o negócio, Claudio. Tá muito louco o negócio. Eles perderam completamente o limite, perderam completamente o senso de racional. Ou seja, eles desmentiram uma notícia que eles deram, mas disseram que era falsa. Na verdade, o texto dizia que era incompleta, não falsa. Mas botaram falso em vermelho assim em cima, porque fui eu, que É sou um o emissor, conservador, o ligado com a emissor. direita. Então, E, assim, a verdade hoje ficou relativizada no Brasil. Ela depende de quem fala. Depende de quem fala, ela é verdade ou não. O conteúdo não importa, depende de quem fala. é o emissor. E nesse caso aí de censura, que a gente está vivendo uma censura absurda, né? É, Incrível, a gente está realmente vivendo uma censura. E aí, indo um pouco para o lado da música, para dar uma descontraída, porque tem a música, até gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Mas e os nossos. Eu vou te falar que não vou chamar de ídolos, mas pessoas que eu considero inteligentes e eram excelentes artistas e grandes compositores, como Chico, Caetano, que foram pessoas que sempre lutaram contra a censura, contra esse tipo enfim, de cenário, e eles até estão isso. completamente em silêncio, cara. Não, até isso o Bolsonaro conseguiu fazer artistas se colocar a favor da censura. Como é que O pode Bolsonaro, isso? o Bolsonaro fez comunista rezar em igreja, o Bolsonaro fez sindicalista pedir para que não aumentasse salário, o Bolsonaro conseguiu fazer com que governadores e prefeitos entrassem na justiça para impedir, baixar tributo, baixar imposto. Isso foi Não, sensacional, cara. Isso foi sensacional. cara, o Bolsonaro conseguiu. Sabe o que, que o Bolsonaro fez? Ele abriu a cortina e mostrou assim: ó, esse pessoal que estava aqui na frente não é o Brasil de verdade. O Brasil de verdade está aqui atrás da cortina. E abriu a cortina. Hoje a gente conhece o Brasil de verdade. Então, o negócio é muito triste. Pô, eu adoro as músicas de Chico, Lulu Santos, Caetano, gosto desses caras. Mas só até eles abriu a boca eu baixo o volume. Não, Pois não é. pode abrir a boca. Eu te confesso que eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Eu não sei o que se passou, porque não é só nem ficar neutro, porque eu até aceito que o cara não gosta do Bolsonaro. Eu aceito, cara. Pode não Cláudio Lei gostar. Rouanet. Não, Cláudio Lei Rouanet. mas eu não É o posso milhão aceitar para que um. Chico e Caetano estejam nisso, da Lei Rouanet. É difícil de aceitar. Eles usavam? Eu sei que usavam, Usavam. eu sei que usavam. Mas Você é sabe de, quem são os maiores devedores da Lei Rouanet? Artistas baianos. Aquela turma lá do na Dendê, Bahia. Lá. Dendê, a máfia do Dendê. Do Estão Dendê, não, devendo uma, é. estão devendo uma grana em A prestação máfia de conta. Do Dendê, desculpe, Dendê, metia a calça. É, Máfia do então, Dendê. assim, a gente entende. Pode ter certeza, quando o sujeito está muito ódio do Bolsonaro, aí tu vai ver quem é. Bom, tu vai ver quem é. A frase é muito bacana. Eu não sei quem é o autor, mas ele diz: quanto mais eu vejo as pessoas que são contra o Bolsonaro, mais eu fico do lado dele. É incrível. É, é incrível. Eu não sei que horas são, eu te peço perdão até, eu sei que tu tem o teu horário aí.
Assim que É assim, tu... ó, eu peço a você me liberar 11h20, porque 11h30 eu entro com a rapaziada lá da Califórnia, a gente Tá. falar um pouco a gente falar um pouco do Brasil, passar para eles o que está acontecendo no Brasil, porque eles mesmos, vejam só, estudantes brasileiros nos Estados Unidos, na Califórnia, me convidaram para falar um pouco do que está acontecendo no Brasil de verdade, porque eles disseram que não dá para ler Estadão, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense e o Globo. Eles eu leio uma coisa, aí eu vejo nas ruas outra. O Bolsonaro vai no boteco da esquina tomar um café com pastel, reúne 1.000 pessoas. O líder das pesquisas não consegue atravessar o saguão do aeroporto com medo de apanhar. Para ir à praia, tiveram que fechar uma praia. O governador do Ceará, lá, o Camilo, aquele governador esquerdista lá, fechou um pedaço da praia para o Lula poder ir à praia. Sabe? Então, aí eu vou conversar com a rapaziada, explicar o que está acontecendo. Agora, isso é uma outra coisa também muito importante, quer dizer, tu conseguir garimpar a tua fonte, né? Garimpar os canais que tu vai poder ouvir. Isso é ouro hoje, assim, É que acontece, Cláudio, nós somos jornalistas à moda antiga. Eu sou jornalista do tempo que a gente levantava o telefone, ligava, olha, fulano, tudo bem? Eu tenho uma informação aqui, você pode me passar essa informação? Isso é verdade, não é verdade? Então eu ligo. Ligo para o pessoal da EPTC, ligo para secretários, falo com o prefeito, falo com... O Bolsonaro, de vez em quando, liga para mim e manda mensagem. quer Tomei um dizer, susto uma vez. O Bolsonaro tomei um susto uma vez quando ele... Eu estava no ar na rádio, era um feriado, tocou o telefone do WhatsApp, e eu olhei o número 61, eu digo, ih, mais um processo, não, mais um processo com o meu filho. Agora é de Brasília, coisa grande, aí atendi. Aí ele falou, né, ô Gustavo, Gustavo Vitorino, eu digo, sim, sim, aqui é o Bolsonaro, eu digo, amigo, pô, eu tenho mais o que fazer, né? Eu tô lá na rádio, pô, não é hora de fazer brincadeira, pô, deixa pra trás. Não, não, o Bolsonaro, sim, liga a câmera aí. Aí liguei a câmera, porra, era o homem. Rapaz, puta. eu tava de camiseta Hering em casa, totalmente à vontade, fazendo a rádio. Mas tomei um susto. Falei, ô, presidente, desculpe aí, coisa e tal. Mas o Bolsonaro é um cara espetacular. Eu já conversei com ele várias vezes. Agora fui a Brasília terça-feira da semana passada, ele me recebeu no gabinete dele. O Bolsonaro, tu conversa 5 minutos com ele, parece que tu tá conversando com o teu amigo no churrasco, sabe como é que é? Ele já conversa contigo, não, porque isso aqui, não, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não é legal, isso aqui ele é um cara transparente, é um cara transparente, é um cara que tu conversa com ele, ele não te conquista vendendo ideias ou vendendo mentiras, como o político normalmente faz e como a esquerda adora fazer, tentando te convencer de que água não é água, é outra coisa, entendeu? O Bolsonaro não, o Bolsonaro conversa contigo, escuta aqui, esse negócio aqui que tu acha aí? Ah, pois é, não, esse negócio aqui eu não... Cara, você se sente com um amigo de 10, 20, 30 anos conversando. 5 minutos com ele, você está literalmente em casa. Então, assim, como é que eu não vou apoiar um cara desse? Ah, de vez em quando ele erra. Ele mesmo disse, de vez em quando eu erro. Recebo informações aqui que não são muito confiáveis, coisa e tal. Tomo algumas decisões. Todo mundo erra. Ele mesmo disse, se tiver um cara melhor que eu mesmo vou apoiar. Mas dá uma olhada, quem é que nós temos aqui hoje, na esquerda, que você aceitaria? Não dá aí de fato. A gente conseguiu reunir um lixo político em Brasília deprimente. E o Bolsonaro é sozinho. É sozinho. Quando eu digo para as pessoas, gente, ele é o último muro que a gente tem antes da degeneração completa. Porque se a esquerda tomar conta do país de novo, o Brasil acabou. É. O Brasil acabou. Os Isso, dois próximos membros do STF, imagina, indicados por eles, terminou, não tem mais. E os caras aprenderam a lição, né? Entenderam o que aconteceu, onde é que eles erraram, o que eles têm que fechar, a censura vai ser super braba em cima das redes. Agora, tem uma turma lá no STF que, na substituição, o Bolsonaro vai ter que escolher bem para ter pessoas. Olha bem, nós não queremos direitistas conservadores lá, nós queremos juristas e não militantes de esquerda como tem hoje. bom, uma das grandes diferenças que eu vejo, que eu votei no Lula lá na primeira, votei no PP, eu não sou bolsonariano nem nada, votei no Bolsonaro porque queria tirar o PT, como acho que uma grande maioria fez isso, né? E vou votar de novo porque há uma ameaça de novo e porque eu fiquei feliz, acho que o cara fez grandes coisas, pressionado do jeito que ele foi, né? A pressão que ele teve. Agora, por exemplo, o Lula.
essa união do Lula com o Alckmin, isso é de uma velhice, é uma coisa que choca pela falta de criatividade e de qualquer coisa assim que os caras escolheram, né? Porque o Alckmin sozinho, quando ele concorreu à presidência, ele não sei quanto ele teve, o percentual dele foi 6, 7, 8%, 9%. E ele, depois de tudo que ele falou contra o cara, imaginar que o público, que o povo, que as pessoas que hoje em dia são muito mais bem informadas, isso vai ter algum efeito positivo para uma candidatura, é, no mínimo, uma leitura completamente errada do momento que a gente vive agora, né? Eu vou resumir isso para você, encerrando a minha participação, dizendo mais ou menos o que perguntaram para o Lula. Claro que é uma piada, tá? Vamos deixar bem claro aqui, ó, vou botar legenda embaixo. Piada, tá? Perguntaram para o Lula, e aí o teu vice? Ele disse, ah, sim, álcool em mim. Alckmin. Tá certo. Gustavo, cara, Um abraço, irmão. muito obrigado pela participação aí. Obrigado Cara, pelo te convite, agradeço tá? muito. Conta sempre comigo. A gente está junto, acho que nós estamos lutando por um Brasil melhor. A gente tem convergências, tem divergências, mas o mais importante é a gente entender que o que não pode hoje é aceitar a esquerda. A esquerda destrói nação, destrói família, destrói o conceito de religiosidade, destrói o conceito de ética, de meritocracia, destrói e corrói a honestidade de uma nação. Então, peço a todos que estão nos assistindo que votem com consciência em outubro, porque certamente a hora é da gente ficar junto. Juntos somos mais fortes, mas principalmente nós precisamos enxergar e lutar por um Brasil melhor. Claudinho, obrigado pelo convite, irmão. Foi uma honra estar com você. Quem sabe mais vezes nós possamos estar aqui junto conversando. Valeu? Obrigado, boa live aí, bom trabalho aí da tua sequência. Valeu, meu Abraço irmão. para. Grande abraço. Obrigadão. Abração.